Parte 2 do livro Eu Ainda Digo Sim, Permanecendo Juntos. Capítulo 5, Momento Decisivo 4, quando você percebe que a família não substitui a igreja. Não sei ao certo quando percebi isso pela primeira vez. Acho que foi há cerca de 8 anos. No começo eu pensei que era só comigo. Então comecei a prestar mais atenção. Eu vasculhei a internet. Com certeza era verdade. A frequência com que os cristãos vão à igreja caiu de 3 para 2 vezes por mês. Bem, eu reconheço que isso dificilmente se qualifica como uma descoberta. Não é nada como Newton observando maçãs caindo e descobrindo a gravidade. Entretanto, se você pensar a respeito, Newton percebeu o que já estava lá. Ele só começou a pensar sobre por que isso acontece. É isso que quero fazer neste capítulo. Vamos pensar sobre a maçã cadente da frequência à igreja nos dias atuais e falar sobre o que isso realmente significa. Contudo, antes de pularmos para o motivo do declínio na frequência à igreja, gostaria de levantar uma questão óbvia. Por que estamos falando sobre frequência à igreja em um livro sobre casamento? Isso é fácil de explicar. O declínio da frequência à igreja é apenas um sintoma de um problema mais profundo. O problema mais profundo é que nossas unidades familiares, com todas as suas expectativas e seus compromissos de fim de semana, estão sendo cada vez mais priorizadas em detrimento de reunir-se com o povo de Deus. Você acha que isso ajuda ou assombra o casamento? Para mim, a resposta tornou-se um momento decisivo. Fui criado como um presbiteriano passivo. Alguns de vocês podem ter desfrutado de experiências em igrejas mais avivadas ou até mesmo com um pouco de entusiasmo. Mas minhas raízes eram de presbiterianos holandeses e do leste europeu, todos vindos de linhagens centenárias de gente com as mãos presas nos bolsos. Se alguém levantava o braço, provavelmente significava que estava sendo roubado. Estou falando sério, a única vez que a emoção vinha à tona era no amém final. Ele significava que o culto acabara e os braços de todos estavam liberados para esvaziar as panelas de caldo no salão de comunhão. Enquanto eu crescia nesse contexto, a questão de qual instituição tinha prioridade, a família ou a igreja, era irrelevante. A igreja era apenas ocasional, mas sempre íamos nos feriados para não perder aquela bênção que Deus oferecia a cada Páscoa e Natal. Eu fui convertido na faculdade, casei-me e entrei para uma igreja onde envolvimento significava vivermos juntos em comunidade. Adorávamos ir à igreja no domingo porque esperávamos ver amigos, ouvir pregações, desfrutar do culto e aprender como construir nosso novo casamento. A igreja se tornou uma prioridade em nossas vidas e nós amamos isso. Ir só 2 vezes por mês seria como sair de um jogo de Pittsburgh Steelers no intervalo de fazer algo com nossa família. Claro, a família é importante, mas você simplesmente não abandona o Steelers. Para ser justo e também apropriadamente cauteloso, o declínio na frequência à igreja para 2 vezes por mês não é a única maneira pela qual o compromisso com a igreja diminuiu. A ascensão da pregação na internet, o crescimento da espiritualidade autodirigida, critérios mais baixos para filiação e compromisso, além de culturas eclesiais não relacionais, também devem ser citados. Mas há uma razão específica para destacar essa nova tendência cristã de elevar a família acima da igreja. O envolvimento significativo em uma igreja que prega o evangelho está diretamente ligado a ter um casamento duradouro. Além disso, essa questão de se as famílias devem ser priorizadas em lugar da reunião com o povo de Deus não é meramente um duelo entre os defensores da família em primeiro lugar e os líderes das igrejas tentando reconquistar sua participação no mercado. Não, o próprio Jesus leva adiante o dilema. Ele falou a sua cultura, na qual a primazia da família, muito semelhante à minha educação reformada formal, reinava indiscutivelmente. O que Deus pensa sobre a família? Antes de dar uma olhada nas palavras de Jesus, precisamos entender o contexto bíblico em que ele as falou. Não é que simplesmente aconteceu de Israel ser aleatoriamente pró-família nos tempos do Novo Testamento.
Eles tiraram essa ideia do próprio Deus. Deus ama as famílias. A família foi ideia dele. Maridos, esposas, casamentos, filhos, o conjunto todo. Tudo brota do amor e da bênção do nosso Criador. Deus leva a família tão a sério que instituiu honra teu pai e tua mãe, como o quinto dos 10 mandamentos, Êxodo 20, 12. E ordenou fidelidade entre maridos e esposas no sétimo, Êxodo 20, 14. Salomão nos diz: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Salmo 127, 3. Paulo diz a Timóteo que se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. 1 Timóteo 5, 8. Deus não é simplesmente pró-família. Ele inventou a família e lhe deu sua maior bênção. Então vem Jesus e complica as coisas. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. Mateus, capítulo 10, versos 34 a 39. ênfase do autor. Jesus nos diz que parte de sua missão é trazer divisão nas famílias. Como isso é possível? Jesus está em conflito com o Pai? 2 capítulos adiante no Evangelho de Mateus, lemos um relato que ajuda a ilustrar o que Jesus quis dizer com suas duras palavras. O Salvador estava ensinando a um grande grupo de pessoas quando sua mãe e seus irmãos chegaram. Eles queriam falar com Jesus, mas não conseguiam se aproximar por causa da multidão. Alguém repassou o pedido até chegar em Jesus. No entanto, em vez de parar o que estava fazendo e adotar uma atitude do tipo família primeiro, Jesus respondeu: Quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse: Eis minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Mateus capítulo 12, versos 48 a 50. Jesus nos mostra que sua família de discípulos tem prioridade até mesmo sobre sua própria mãe. Você já deve estar pensando em maneiras de amenizar ou resolver o registro de Mateus. Mas antes de fazer isso, observe como Jesus aumenta a aposta no Evangelho de Lucas. Se alguém vem a mim e não odeia seu pai e mãe e esposa e filhos e irmãos e irmãs, sim, e até mesmo sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Lucas capítulo 14, verso 26. ênfase do autor. Só podemos imaginar como foi isso para os parentes. Um autor escreveu: Embora chocante para nós, o significado da declaração de Jesus em Lucas deve ter sido especialmente desafiador para seu público do primeiro século. A sociedade mediterrânea antiga era uma forte cultura de grupo. A saúde e a sobrevivência do grupo tinham prioridade sobre as metas e desejos dos membros individuais. A lealdade à família constituía a virtude relacional mais importante para as pessoas do mundo do Novo Testamento. O mundo do Novo Testamento teria concordado com nossa cultura sobre os relacionamentos familiares biológicos e adotivos serem de vital importância nesta vida. Mas Jesus deixa bem claro que esses relacionamentos não devem ser a nossa primeira prioridade. Nossa nova família. Li recentemente que um autor cristão muito popular não vai mais à igreja. Quando questionado sobre como ele agora encontra intimidade com Deus, disse obter isso da construção de sua empresa. Para ele, a Igreja de Deus é um conceito subjetivo que pode ser personalizado para se adequar ao seu estilo de vida. A igreja é privada e adaptável pessoalmente. Esse é um cristianismo que apenas flerta com as escrituras enquanto acaricia a cultura. A igreja ocidental adora coisas particulares e pessoais. Temos estudo pessoal da Bíblia, evangelismo pessoal e oração pessoal, todos planejados para melhorar nosso relacionamento pessoal com Cristo. Disso está errado. De fato, muito disso é bastante útil, mas nosso relacionamento pessoal com Cristo é apenas uma fatia da experiência cristã.
Uma tentação igualmente sutil para os cristãos é a ideia de que o tempo de qualidade com nossas famílias deve ser protegido a todo custo. Como os pais muitas vezes consideram que sua identidade está ligada ao sucesso dos filhos, cultivar as atividades extracurriculares deles, esportes, estudos e hobbies, começa a ter precedência sobre o amor à igreja. E como somos regularmente encorajados a procurar nosso cônjuge como parte de nosso dever cristão, eu tenho incentivado você a ir nessa direção neste livro. Lutamos para investir em nosso casamento, mesmo quando isso às vezes significa falhar no amor ao nosso próximo ou no serviço à comunidade de crentes. A Bíblia fala contra nosso individualismo e nossa mentalidade de priorizar a família. De fato, uma verdade-chave ecoa pelos corredores de ambos os testamentos. Nosso destino final está inseparavelmente ligado à nossa identidade como parte do povo de Deus. Em um dos primeiros atos do plano de redenção de Deus, ele chamou Abraão para deixar sua casa, sua família e ir para o lugar que Deus mostraria. Por quê? Deus retirou Abraão de sua família de nascimento a fim de estabelecer um novo povo por meio dele. A família da fé. Gênesis capítulo 12, Romanos capítulo 4. Ele tinha reservado para Abraão, mais tarde Abraão, mais do que construir uma nação temporária. Ele tinha uma nova cidade eterna em mente. Como nos diz o autor de Hebreus, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir a um lugar que devia receber por herança. E partiu sem saber onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10. Da mesma maneira que fez com Abraão, Deus está nos chamando para realidades eternas maiores. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, Paulo diz aos Efésios, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Efésios capítulo 2, versos 19 e 22. Aqui está a visão de Paulo. Cristo comprou indivíduos para serem membros da família de Deus. Nossa vida pessoal autônoma e nossa vida terrena de família em primeiro lugar terminou porque fomos adotados em uma nova família pelo poder unificador da nova aliança. Nossa independência deve ser trocada pela membresia da nova família de Deus. Infelizmente, alguns crentes nunca abandonaram sua fé privada e autodirigida. Como resultado, a ênfase na realização individual ou em satisfazer apenas uma família continua a ofuscar a identidade familiar da igreja. Se não for questionado, esse desequilíbrio cria crentes assimétricos que veem a igreja como apenas mais uma instituição para atender às necessidades imediatas de sua família, como um hospital ou uma escola local. Quando nos apegamos a esse tipo de independência radical, temos uma fé órfã, isto é, uma fé sem família eterna. Há uma nota interessante aqui no livro, que infelizmente eu não vou saber pronunciar de forma correta o nome do livro em inglês, mas eu vou ler a citação. A marca registrada da civilização ocidental tem sido o individualismo grosseiro. Por causa de nossa filosofia de vida, estamos acostumados com os pronomes pessoais eu, meu e mim. Não fomos ensinados a pensar em termos de nós e nosso. Consequentemente, individualizamos muitas referências à experiência comunitária no Novo Testamento. E dessa forma, frequentemente enfatizamos a oração pessoal. Os fatos são que há mais menções no livro de Atos e nas epístolas sobre oração comunitária, aprendizado comunitário da verdade bíblica, evangelismo comunitário, maturidade cristã e crescimento cristão comunitários do que sobre os aspectos pessoais dessas disciplinas cristãs. Nossa família e a eternidade. Tudo bem, vou dizer algo agora e quero que você pense sobre isso. Você está pronto? Toda a ideia de família, da maneira que a experimentamos na Terra, é apenas temporária.
Chegará o dia em que o conceito de família será transformado em um arranjo mais glorioso e satisfatório. Não permita que isso o deixe nervoso. O que nos espera é muito mais magnífico. Um dia, os saduceus tentaram confundir Jesus com uma pergunta sobre o céu. Jesus respondeu: porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu. Mateus capítulo 22, verso 30. Jesus não está dizendo que porque o casamento não é eterno, é hora de jogá-lo no lixo. Não, ele está nos dizendo que algo ainda melhor nos aguarda. No céu haverá um casamento glorioso entre Cristo e sua noiva, e esse casamento irá satisfazer e completar todos os desejos que temos em relação ao casamento nesta terra. Na verdade, o casamento eterno entre Cristo e a igreja é exatamente o propósito pelo qual existe o casamento nesta vida. O casamento na terra é uma imagem dessa realidade eterna. Ele reflete um propósito superior. Explica: eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Efésios capítulo 5, versos 31 e 32. Na glória, você experimentará um prazer que supera em muito o que você experimenta aqui e agora. Se seu cônjuge estiver lá, não é exagero pensar que você experimentará o deleite celestial em Cristo junto com seu cônjuge, aquele com quem você mais se deleitou nesta vida. Estar no céu com seu cônjuge não será glorioso porque você continua sendo seu par. Estar no céu será glorioso porque juntos vocês contemplarão a face aquele para quem seu casamento apontava. Em Pittsburgh, onde cresci, existe um querido parque de diversões chamado Kennywood. Antigamente, placas amarelas de Kennywood ao redor da cidade apontavam na direção do que acreditávamos ser a melhor experiência de diversão. Algodão doce, maçãs do amor, guloseimas deliciosas. Ah, e eu mencionei a montanha russa que fazia seu coração parar e colocava para fora o doce que você acabou de engolir direto nos trilhos? Vomitar em Kenwood era um rito de passagem, algo para se vangloriar na aula de inglês na segunda-feira. As placas de Kenwood indicavam às pessoas a direção de nossos desejos profundos de prazer em um parque de diversões. Mas as placas não eram a realidade. Imagine um pobre garoto sentado sob a placa de Kenwood, pensando que onde ele estava sentado era só o que existia em Kenwood. Ele estaria muito equivocado, não acha? A placa, é claro, servia a outro propósito, apontava para outra coisa, algo que encheria aquela criança de alegrias inesperadas. Quando pecadores dizem sim nesta vida, eles se tornam placas que apontam para o relacionamento com o noivo, Jesus Cristo. Quando chegarmos ao céu, as placas não serão mais necessárias. Elas apontam para algo mais incrível do que qualquer parque de diversões: o casamento entre Cristo e a igreja. O que é verdade para o casamento é verdade para a família. As famílias terrenas serão absorvidas por uma realidade maior, o corpo de Cristo. Isso não quer dizer que nossos familiares crentes se tornarão estranhos na nova terra. Eu conheço? Você parece vagamente familiar. Éramos amigos no Facebook? Antes, como o Rob Plummer escreve, se nossos filhos permanecerem ao nosso lado na eternidade, não será como nossos filhos, mas como nossos irmãos e irmãs redimidos pelo sangue. Não é que perderemos nossa antiga família, mas sim que ganharemos uma nova família. Uma família eterna maior. Neste momento, a família serve a um propósito terreno, mas chegará o dia em que ela será transformada em uma experiência gloriosa que será multiplicada e magnificada pela família maior à qual estamos unidos. Como Randy Alcorn disse, Deus geralmente não substitui sua criação original, mas quando o faz, ele a substitui por algo que é muito melhor, nunca pior. Muitas pessoas têm experiências horríveis com suas famílias. Se todo o conceito de família evoca imperfeição e dor, memórias que provocam profunda vergonha ou algo de que você teve que fugir,
Por favor, saiba que o que Deus está preparando para você não é simplesmente uma reedição da família. Em vez disso, é o que a família deveria ter sido o tempo todo, só que mais gloriosa. Sua próxima casa será liderada por um pai perfeito e ocupada por novos irmãos e irmãs que se despiram das escamas do pecado. Há um futuro esperando por você, em que as memórias da dor passarão. Minha oração é que a ideia de ter sua família defeituosa sendo absorvida por uma nova família eclesial, mesmo nesta vida, seja uma boa notícia para você. E eu oro para que, ao caminhar em comunidade com o povo de Deus, você encontre esperança no Pai do amor, que anseia por um dia levá-lo para um novo lar, onde você não conhecerá mais sofrimento ou a dor. Nossas prioridades familiares. Ok, Dave, você conquistou nossa atenção. Minha família precisa fazer da comunidade da igreja uma prioridade. Mas o que tudo isso significa para o meu casamento? Essa é a pergunta certa. Deixe-me responder de 3 maneiras. 1. Para que seu casamento dure, você não pode andar sozinho. Onde você busca ajuda quando você e seu cônjuge estão em conflito? Aonde você vai quando ambos estão desanimados e precisam de oração? Ou nos momentos felizes, quando você tem uma noite livre e quer passá-la com outras pessoas? Uma maneira pela qual o inimigo desfaz um casamento é isolando marido e mulher um do outro e da comunidade cristã. É um padrão familiar, com um final previsível. Marido e mulher estão travando um conflito por causa de algum assunto. Há pouco progresso e a civilidade está diminuindo. Depois de 1 ou 2 dias, alguém bate a porta. A vergonha chegou para informá-los de que os verdadeiros cristãos não agem dessa maneira, não lutam com esse problema, não dizem essas coisas nem vão para a cama zangados. A vergonha mente, é claro, nos empurrando para longe da comunidade da igreja e não na direção dela. Somente gritos humildes por ajuda podem expulsar a vergonha e trazer esperança quando você estiver sofrendo. Desde que a igreja começou no Pentecostes, ela existe para a comunidade. Cuidado, oração, missão e crescimento. Atos capítulo 2, versos 42 a 47. Deus nos amou tanto que nos deu essa nova família para garantir que sejamos amados e servidos. Um dos grandes benefícios de fazer parte de uma igreja é que Deus usa a comunidade da igreja para proteger nosso casamento e ajudá-lo a crescer. Esse é um dos motivos pelos quais uma atitude indiferente em relação à frequência em ir à igreja é tão perigosa. Deus nunca quer que andemos sozinhos. Basta ouvir esta exortação. Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Encontrar-se para estimular o amor e as boas obras é uma parte importante da razão de nos reunirmos. Mas a próxima frase é incrível. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. É quase como se Deus tivesse inspirado essas palavras com o nosso contexto contemporâneo em mente. Deus nos ama mesmo conhecendo nossa propensão para nos desviar do nosso compromisso. Ele prevê a tentação e nos chama a evitá-la. E quanto a você? Como você está em relação ao encontro com o povo de Deus? Você considera isso essencial para o futuro de seu casamento? Você faz da atitude de estar com o povo de Deus uma prioridade? Às vezes podemos negligenciar o povo de Deus de maneiras impensadas. Você pode comprar um barco ou uma segunda casa e então mover-se na direção de fazer dessas regalias uma prioridade no fim de semana. Logo se torna um hábito. Tanto, para que seu casamento dê certo, para que seja suprido com o que você precisa para ir até o fim, deve permanecer vitalmente envolvido na igreja local. 2. Para que seu casamento dure, você não pode idolatrar a família. Deus criou o casamento para nosso conforto, nossa alegria e para a procriação, a fim de que, quando formos capazes, possamos ter filhos. Deus disse a Adão e Eva: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Gênesis capítulo 1, verso 28.
Eu seria muito desastrado se não reconhecesse que os filhos impõem um encargo compreensível sobre o casamento. Primeiro, eles chegam desesperadamente carentes. Então entram na escola e ficamos extremamente ocupados. Depois, tornam-se adolescentes e ficam desesperadamente carentes novamente. E isso sem mencionar como as crianças afetam nossa vida sexual. Quando um jovem casal sai em lua de mel, eles pensam: fazemos todo o sexo que queremos. Então, sua vida sexual dá frutos e eles têm filhos pequenos. Logo, o mantra deles é: conseguimos fazer sexo quando temos energia. Então, seus filhos se tornam adolescentes e eles começam a lamentar: podemos fazer sexo quando não estamos nos preocupando se eles estão fazendo sexo. Em seguida vem o ninho vazio. Podemos fazer sexo quando queremos, mas já não queremos tanto. Deus criou a ideia de criar filhos e, apesar de todas as dificuldades da paternidade, só esse fato já faz com que nossas famílias pareçam nobres ídolos. Esses ídolos bem intencionados e travessos, tais como a família, são os mais difíceis de perceber. Desafiar esse ídolo é se apresentar como um oponente antifamília, antipatriota e incendiário daquilo que é mais sacrossanto em nosso modo de vida. O desafio é que criar nossos filhos pode ser tão preocupante que não percebemos o impacto disso em nosso casamento até que seja tarde demais. Quando os filhos chegam, maridos e esposas podem lentamente se afastar. Nossas prioridades, corretamente em alguns aspectos, movem-se em direção aos nossos filhos, e o que eles querem e precisam vira o centro das atenções. Se não tomarmos cuidado, nosso casamento pode se tornar um mero aparato para atender às necessidades de nossos filhos, uma parceria para mantê-los avançando. Em breve, o solo de nosso casamento estará repleto de ervas daninhas de preocupações mundanas. Somos consumidos pelo que precisa acontecer com nossos filhos, e nossos pensamentos sobre o que Deus está fazendo pela família dele ficam completamente sufocados. No início deste capítulo, mencionei como podemos deixar que as atividades extracurriculares de nossos filhos tenham prioridade sobre estar com o povo de Deus. Percebi que o envolvimento com esportes tem um impacto particular sobre o compromisso de uma família se reunir com a igreja. Jogos e treinos aos fins de semana são cada vez mais comuns hoje em dia. E para atletas talentosos que participam das viagens do time, os jogos de fim de semana tiram a família de sua cidade natal e da igreja várias vezes a cada temporada. Você já considerou que as escolhas que fazemos sobre o esporte comunicam aos nossos filhos o que é mais importante em nossas vidas? Conheço pais que estabelecem limites e dizem não a qualquer atividade esportiva nas manhãs de domingo. Seu objetivo é infundir em seus filhos uma visão da prioridade da palavra de Deus e do povo de Deus sobre os esportes. Como John Piper observou certa vez, abre aspas, há um grande abismo entre o cristianismo que luta com a escolha, cultuar ao custo de prisão e morte, e o cristianismo que luta com a escolha. As crianças devem jogar futebol no domingo de manhã, fecha aspas. Piper, apropriadamente, percebe nossa tendência perigosa de transformar nossos filhos e suas atividades em ídolos. No entanto, há um perigo igual do outro lado do espectro, em pais que fazem ídolos de si mesmos e sua liderança. Certamente, um pai piedoso deve oferecer liderança amorosa em seu lar. Mas existe algo como o patriarcado corrompido, quando homens irresponsáveis usam algumas passagens das Escrituras para liberar seu egoísmo e dominar suas esposas e filhos. Mesmo quando o patriarcado é suave, entre aspas, o que significa que é temperado com gentileza, temo que ele enfatize a paternidade mais do que a fé. As famílias que seguem essa doutrina muitas vezes acham que a vida é boa até que um dos filhos se torne rebelde. Só então é revelado onde eles depositaram sua esperança e a vida desmorona porque tudo dependia do sucesso parental. Não é de admirar que tantos divórcios ocorram depois que as crianças saem de casa, seja por serem centrados na criança, seja serem patriarcais, seja apenas por tradicionalmente priorizarem a família, mães e pais tendem a dar tudo de si por suas famílias. E quando o fazem, não sobra nada para o casamento. Ele foi sacrificado no altar do sucesso familiar. Maridos e esposas
Lembrem-se de que um dia seus filhos irão embora. Vivam hoje se preparando para esse dia. Não cancelem as noites românticas para passar tempo com a família. Mostrem a seus filhos que mamãe e papai são uma frente unida quando o conflito acontece. Nunca ataquem um ao outro na frente das crianças. E certifiquem-se a cada momento de que está claro que seu relacionamento com o outro, seu casamento, é mais importante. Ah, e levem seus filhos à igreja também. Mais ainda, expliquem por que fazem isso. Desse modo, poderão incutir neles a verdade de que o casamento também não é um fim. É o povo de Deus que é eterno. Sonhe junto comigo, por um segundo, com o que acontece quando uma família está corretamente conectada a uma igreja local. Imagine a mudança transformadora e duradoura que pode acontecer quando crianças sentam-se diante da palavra de Deus, veem adultos adorando o Salvador, vivenciam uma história com uma comunidade de fé, testemunham seus amigos serem transformados por Deus e observam como o Evangelho faz a diferença na vida de pessoas caídas. A melhor propaganda para uma vida de envolvimento ativo na igreja é um catálogo de memórias dos momentos em que o Evangelho fez a diferença na igreja local e por meio dela. 3. Para que seu casamento dure, você deve priorizar a igreja. Em 1 Coríntios 12, Paulo escreve para uma igreja local sobre os dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Versos 7, 8 e 11. O apóstolo está nos mostrando a igreja como um corpo. Cada um de nós recebe dons para edificar e encorajar uns aos outros quando nos reunimos. Como partes do corpo de Cristo, estamos vitalmente conectados uns aos outros. De maneira que, se um membro sofre, escreve Paulo, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. 1 Coríntios 12, 26. Quais são as implicações dessa passagem para o casamento? A igreja é vital para o casamento porque cada casal possui dons. Mas não apenas isso. A igreja também é vital porque você e seu cônjuge precisam dos benefícios que recebem como resultado direto dos dons de outras pessoas. Se você é vacilante sobre estar com o corpo de Cristo, os outros membros do corpo perdem a bênção de seu serviço. Ademais, você e seu cônjuge perdem os meios de graça que só podem encontrar quando estão participando da comunhão dos crentes. É por isso que orar juntos à noite ou compartilhar devocionais com seu cônjuge, conquanto louvável, não é o mesmo que o envolvimento consistente em uma igreja local. Nunca presuma que é simplesmente uma escolha de como usar sua manhã de domingo. Vamos tomar café da manhã e passear ou ir à igreja? Deixar de ir à igreja constantemente pode criar memórias familiares, mas também reforça para a sua família o que você mais valoriza. E seus filhos perceberão rapidamente que você acredita que a igreja é dispensável. Não fique tentado a pensar, simplesmente não somos necessários em nossa igreja. É mentira. Deus lhes deu dons únicos para a edificação de seu corpo, para o bem da comunidade da igreja, para o bem de seus filhos e para o bem de sua própria alma. Não abstenham-se de estar presente com o corpo. Um chamado maior. O objetivo deste capítulo não é meramente mudar o lugar da igreja em sua escala de prioridades ou aumentar sua frequência aos cultos de domingo. Se você for um daqueles que vão 2 vezes por mês à igreja, dos quais falei no início, não quero forçar um sentimento de culpa para que você feche este livro com estalo e diga à sua família: agora é 3 vezes por mês ou morte. Não, meu objetivo é falar primeiro sobre os benefícios que a participação no corpo de Cristo trará ao seu casamento. Colocar a prioridade certa na igreja será uma grande graça para você e para o seu cônjuge. Adorar com o povo de Deus, confessar pecados, ouvir a palavra de Deus e se conectar profundamente com amigos, todas essas graças são um sistema para o suprimento de sua alma. Portanto, pise fundo e dê o seu melhor.
Seu cônjuge agradecerá, seus filhos também um dia. Momento decisivo 4. Quando você percebe que a família não substitui a igreja. Desde o chamado de Abrão, Deus deixou claro que nossos destinos individuais estão inseparavelmente ligados à nossa identidade comunitária, como parte do povo de Deus. Mas ainda é muito tentador adotar uma mentalidade que prioriza a família em vez de uma mentalidade que prioriza o reino. A decisão pela verdade. Protegerei o tempo de qualidade com minha família a todo custo, buscando e investindo em meu cônjuge e meus filhos e negligenciando o povo de Deus? Ou verei que, quando faço do amor e do serviço ao povo de Deus uma prioridade, ele usa a igreja para beneficiar nossa família no processo? O custo exigido. Cederei à sedução das diversões e passeios a cada fim de semana, sentindo que mereço as regalias que vêm com as realizações pessoais? Ou levarei em conta minha responsabilidade de usar meus dons e servir a igreja em amor? A oportunidade de exaltar a Deus. Serei tentado a pensar: simplesmente não sou necessário em nossa igreja? Ou lembrarei que Deus me deu dons para compartilhar com a igreja e que minha família precisa dos meios de graça que recebo como resultado direto dos dons de outras pessoas? Como isso edifica a alma? Localizarei apenas meu relacionamento particular, pessoal e individualizado com Deus? Ou verei que meu relacionamento pessoal com Cristo é apenas uma parte da experiência cristã? Como isso define nosso destino? Acreditarei que meu sucesso pessoal, como cônjuge ou pai, o sucesso de meu casamento e o sucesso de meus filhos são a coisa mais importantes na vida? Ou verei que meu destino individual está inseparavelmente ligado à minha identidade comunitária como parte do povo de Deus? Se você gostou deste conteúdo, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, deixe o seu gostei, o seu comentário e compartilhe com mais pessoas.